O heptacampeão mundial Lewis Hamilton ofereceu uma resposta digna de toda a expectativa gerada pela transferência mais impactante dos últimos tempos na Fórmula 1. Conquistando sua melhor colocação de largada com a Ferrari, alcançando a 4ª posição no grid do Grande Prêmio da Áustria, as palavras proferidas pelo piloto após o classificatório demonstram muito além de simples contentamento. Mudanças significativas estão ocorrendo internamente em Maranello, alterações que podem estar transformando por completo a estrutura organizacional da escuderia italiana. Contudo, esta melhoria repentina de Hamilton representa genuinamente um indicador de que a Ferrari descobriu finalmente a direção adequada, ou testemunhamos apenas outro momento de otimismo antes de uma nova frustração. O que essas manifestações positivas verdadeiramente representam, levando em conta as divergências que caracterizaram os meses iniciais de Hamilton na Ferrari? Para compreender a real importância deste instante, devemos retroceder alguns meses no tempo. A declaração de Lewis Hamilton sobre sua saída da Mercedes rumo à Ferrari paralisou o universo da Fórmula 1. Tratava-se de uma mudança que ninguém antecipava, uma alteração que prometia transformar radicalmente o equilíbrio competitivo no grid. Porém, a experiência dos meses iniciais diferiu drasticamente das expectativas. Hamilton ingressou na Ferrari carregando o prestígio de seus 7 títulos mundiais, mas também enfrentando a responsabilidade de validar uma das escolhas mais ousadas de sua trajetória profissional. Aos 39 anos de idade, abandonou uma Mercedes que o conduziu ao ápice do automobilismo por anos, concentrando todas as esperanças em uma Ferrari que experimentara uma temporada frustrante em 2024. As primeiras provas evidenciaram um Hamilton visivelmente desajustado com a máquina italiana. A Ferrari de 2025 representava um equipamento completamente distinto daquilo a que estava habituado na Mercedes. O estilo de condução que o transformou em lenda necessitava ser inteiramente reformulado. Enquanto Charles Leclerc, já plenamente integrado à filosofia Ferrari, conseguia extrair rendimento do veículo, Hamilton enfrentava dificuldades para encontrar o andamento ideal. A tensão intensificou-se quando surgiram os primeiros desentendimentos nas comunicações radiofônicas da equipe. O episódio de Miami revelou-se particularmente esclarecedor quando Hamilton contestou diretamente a estratégia da equipe que o manteve atrás de Leclerc, produzindo uma das transmissões radiofônicas mais embaraçosas da temporada. Naquele momento, tornou-se evidente que a harmonia entre Hamilton e Ferrari distava de ser ideal. A imprensa italiana iniciou especulações sobre possíveis alterações na estrutura da equipe, com boatos de que até mesmo Fred Vasseur, o diretor da equipe, poderia arcar com as consequências pela diminuição de performance. O clima em Maranello tornava-se cada vez mais tenso e Hamilton encontrava-se no epicentro de uma crise que ele próprio havia provocado ao optar por vestir o vermelho. Entretanto, uma transformação drástica ocorreu para o Grande Prêmio da Áustria. A Ferrari introduziu um novo assoalho em Spielberg, uma evolução técnica que prometia ser o ponto de inflexão que a equipe tanto necessitava. Durante as sessões de treinos livres, os primeiros indicadores não foram encorajadores. Hamilton registrava tempos entre 6 a 9 décimos de segundo, inferiores aos competidores principais. Uma diferença considerável para alguém de sua categoria. Todavia, quando chegou o momento do classificatório, foi como se uma chave tivesse sido acionada. Hamilton não somente aprimorou drasticamente sua performance, como conseguiu posicionar-se na segunda fileira do grid, ao lado de Charles Leclerc, que largará da primeira fileira junto com Lando Norris, conquistador da pole position. O mais notável foi a maneira como Hamilton caracterizou a atuação da equipe. Utilizou expressões como excepcional e padrão mundial para qualificar o trabalho operacional da Ferrari durante o classificatório. Para aqueles que acompanharam as tensões dos últimos meses, essa modificação de discurso é praticamente surpreendente. Hamilton foi preciso ao reconhecer aspectos que anteriormente representavam fontes de conflito.
os intervalos de comunicação, as informações sobre movimentação na pista, o posicionamento estratégico. Tudo aquilo que provocava irritação nas corridas precedentes transformou-se no que denominou Operação de Padrão Mundial. Isso não ocorre instantaneamente sem uma modificação substancial na organização interna da equipe. Ademais, Hamilton reconheceu que acredita ter capacidade para conquistar a segunda colocação se tivesse finalizado sua última volta de forma impecável. Essa autoconfiança renovada representa um indicador claro de que finalmente está começando a sentir-se adaptado com o carro da Ferrari. Mais significativo ainda, mencionou estar aproximando-se em termos de performance de Charles, aspecto fundamental para estabelecer uma dinâmica competitiva equilibrada. Chegamos assim a um aspecto fundamental desta narrativa. Charles Leclerc sempre foi considerado o piloto principal não declarado da Ferrari, aquele que compreende cada particularidade do carro, que raramente altera suas configurações porque já domina completamente a máquina. Para Hamilton conseguir aproximar-se desse grau de familiaridade, constitui um marco que pode alterar completamente a hierarquia interna da equipe. A manifestação de Hamilton sobre o trabalho conjunto com Fred Vasseur também merece consideração especial. Falou sobre posicionar todas as peças do quebra-cabeças no lugar adequado, uma analogia que sugere que as dificuldades iniciais estavam sendo solucionadas metodicamente. Isso contrasta dramaticamente com os rumores de que Vasseur enfrentava pressão devido aos resultados decepcionantes. Hamilton elogiou explicitamente o trabalho da equipe como um conjunto, afirmando que todos estão unindo-se, protegendo-se mutuamente e bloqueando toda a interferência externa. Esta representa uma mensagem direta para a imprensa italiana e para os críticos que vinham questionando a estrutura da Ferrari. Hamilton está publicamente apoiando a liderança atual da equipe. Contudo, devemos ser realistas sobre as expectativas para a corrida de domingo. Hamilton demonstrou cautela ao evitar mencionar um possível pódio, uma atitude que revela maturidade e talvez uma lição absorvida com as frustrações anteriores. Mencionou que nas últimas corridas sempre declarava que não via a hora de conquistar seu primeiro pódio pela Ferrari, mas desta vez escolheu uma abordagem diferente. Permanecerei em silêncio e tentarei executar um trabalho superior amanhã. Esta mudança de posicionamento é relevante. Hamilton está evidenciando que assimilou os erros anteriores e que prefere permitir que o carro demonstre por si só suas capacidades. Inclusive fez uma comparação interessante com sua última vitória, que aconteceu há 945 dias em Silverstone, declarando que espera não precisar aguardar tanto tempo para conquistar seu primeiro pódio pela Ferrari. O panorama desta situação nos conduz a questionar se realmente presenciamos o início da verdadeira era Hamilton na Ferrari, ou se este representa apenas mais um momento de otimismo que pode desvanecer-se na primeira curva de domingo. A história recente da Fórmula 1 está repleta de exemplos de equipes que apresentaram progressos pontuais sem conseguir manter a evolução a longo prazo. Entretanto, existem elementos que sugerem que algo distinto pode estar ocorrendo. A combinação de aprimoramentos técnicos concretos, como o novo assoalho, com uma aparente melhoria na dinâmica interna da equipe, pode representar a fórmula que a Ferrari necessitava para finalmente extrair o melhor de Hamilton. A questão é se esta evolução será duradoura. Hamilton tem razão ao afirmar que geralmente a Ferrari apresenta melhor performance nas corridas do que nos classificatórios, o que seria um bom indicador para domingo. Mas também sabemos que a Fórmula 1 pode ser impiedosa com expectativas prematuras. O que podemos confirmar com certeza é que algo se modificou fundamentalmente na relação entre Hamilton e Ferrari. As declarações após o classificatório em Spielberg revelam um piloto mais confiante, uma equipe mais coesa e uma estrutura que finalmente parece estar funcionando em harmonia.
Se isso se converterá em resultados consistentes, somente o tempo revelará. Porém, uma coisa é certa. Após meses de adaptação difícil, tensões internas e questionamentos sobre a decisão de abandonar a Mercedes, Hamilton finalmente parece ter encontrado seu espaço na Ferrari. E se essa tendência se confirmar nas próximas corridas, pode ser que estejamos presenciando o início de um novo capítulo épico na carreira do heptacampeão mundial. A questão que permanece é: será que Hamilton finalmente conseguiu desvendar o código da Ferrari, ou domingo nos mostrará que ainda existe um longo percurso pela frente? Uma coisa é garantida: a Fórmula 1 tornou-se muito mais interessante com um Hamilton motivado e uma Ferrari que parece estar encontrando sua direção. E você? Acredita que esta é realmente a transformação que todos esperavam? Ou ainda é prematuro para celebrar? Deixe sua opinião nos comentários, porque quero saber o que você pensa dessa reviravolta nos bastidores de Maranello.